Nossa primeira aula do Destravando as Tesouras, ela foi uma aula onde a gente focou principalmente em divisões. A partir do momento que a gente foca em divisões, a gente consegue entender qual é o melhor caminho para chegar no corte, para fazer com que a gente comece a destravar realmente o medo de cortar o cabelo. Aquele papo de quando a cliente chega, qual divisão usar, qual resultado a gente vai fazer, qual é a divisão que a gente vai conseguir o resultado, a gente falou na primeira aula. Então, hoje a gente vai dar continuação do que foi falado na aula passada. A gente vai continuar destravando as tesouras, a gente vai continuar fazendo com que você perca o medo de interpretar a sua cliente, perca o medo de você conseguir realmente entender. Você precisa entender a sua cliente para que ela saia satisfeita. Muitas vezes a gente vai atender o cliente e a gente não pode pensar que a gente entende o que o cliente quer sem o cliente nos dizer. Hoje eu trouxe ferramentas, né? Eu trouxe um tablet para a gente poder mostrar, para que eu possa mostrar para vocês qual é o caminho de conseguir associar as divisões com o desejo da nossa cliente. Feito isso, a gente vai conseguir entender melhor e vai conseguir realmente evoluir no propósito de ensinar vocês a desenvolver e destravar as tesouras e fazer realmente com que vocês tenham sucesso na hora de cortar um cabelo e conseguir realizar esse procedimento. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer a associação da divisão com a imagem do corte. Eu separei alguns cortes que eu vou mostrar para vocês e nesses cortes depois eu vou subir ele lá para o Telegram. Então lá no Telegram eu vou disponibilizar essas imagens e vou passar um exercício para vocês essa semana. Então como a gente tem que pensar que tudo que a gente aprende a gente tem que praticar, eu vou passar uma atividade para vocês e eu quero que vocês façam os exercícios, me marquem lá no Instagram que eu vou repostar para a gente ter certeza que vocês estão realmente absorvendo a informação e o conhecimento que a gente precisa que vocês absorvam. Ok? Todo mundo aí? Então vamos começar. Então quando a gente pensa em divisão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que eu consigo interpretar a imagem que a cliente me traz. Eu separei algumas imagens, deixa eu pegar aqui para vocês. Essa imagem, ela corresponde principalmente o que a cliente está desejando. Independente do tipo de rosto, independente do tipo de cabelo, nesse primeiro momento a gente vai focar no desejo da cliente. E como seria se a cliente sentasse, como seria bom se a cliente sentasse, mostrasse o corte e a gente realizasse perfeitamente aquele corte. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é voltar para o conceito básico. Eu tenho que perder o medo, eu tenho que ter dificuldade. Se eu tenho dificuldade na hora de realizar um corte, eu tenho que ir para o básico. O básico é isso aqui, ó. São cabelos extremamente retos. Quem está no meu Telegram lá recebeu um vídeo de marcação, recebeu um vídeo do corte. Lá eu reproduzi exatamente esse corte de cabelo. Uma vez que eu reproduzi esse corte de cabelo, vocês já sabem exatamente como chegar nesse corte. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, qual é a linha visual, qual é a divisão desse corte. Se eu olho para esse corte, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, esse cabelo ele foi cortado de forma horizontal, ele foi cortado de forma diagonal para frente, ele foi cortado de forma diagonal para trás. O que vocês acham? Respondam aí para mim, mandem no grupo aí. Aí a gente vai falar mais a respeito. Então, ó, uma vez que a cliente chegou com essa imagem, independente se o cabelo dela é crespo, independente se a cliente tem muito cabelo, independente se a cliente tem pouco cabelo, é muito importante a gente saber realizar o corte. Depois que a gente entender como realizar o corte, aí sim eu vou ter uma boa noção se o corte vai ficar bom para o cabelo dela, se vai ficar bom para o formato do rosto dela, mas isso corresponde a outras aulas, quando a gente for falar de visagismo, quando a gente for falar de consultoria. Então, a cliente chegou, linha visual, o que eu estou vendo nesse corte? A partir do momento que eu estou vendo essa imagem, eu vejo uma imagem quadrada. Eu vejo realmente uma imagem quadrada. Se fosse um cabelo mais comprido, a gente veria uma imagem retangular. A imagem quadrada com linhas horizontais. Então na minha cabeça eu tenho que ter o quê? Se esse cabelo está com uma linha horizontal, ele foi cortado de forma horizontal. Então vamos lá. Primeira imagem.
Então, imagem número 1, a gente vai ter a divisão toda feita de forma horizontal. Ah, Rodolfo, como é que eu vou fazer essa divisão? Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que tirar toda aquela minha linha que vai em volta da orelha, ó, e vou separar. Vamos ter um olhar da parte de trás aqui, ó. Orelhinha. Então eu vou ter toda essa linha aqui, ó, que contorna e vai lá pra frente. Para quê? Para que eu consiga realizar o corte. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa parte de cima e vou manter presa, vou manter toda ela enroladinho lá em cima com clips e vou tirar todos esses fios e vou pentear eles em caimento natural. Uma vez que eu fiz o fio todo em caimento natural, os fios estão retinhos lá, ó. Olha aqui, ó. Todos os fios estão retinhos, ó. Aí sim, ó, quando eu for tirar a divisão, eu vou ter que deixar esses fios retinhos lá também. Então, nesse momento, eu vou ter que pentear esses fios de baixo e deixá-los todos retinhos para que a gente consiga cortar o cabelo. Depois que eu fiz todo esse procedimento e penteei o cabelo lá para baixo, ó, tá tudo retinho. Eu vou traçar uma linha horizontal, vou traçar uma linha horizontal e vou cortar, e vou cortar. Feito isso, aí sim eu vou partir para as divisões. Aí sim eu vou começar a dar o efeito das divisões. Então eu tirei a linha de contorno, ó, toda a linha de contorno, fiz o primeiro corte, já determinei com o tamanho. Lembra que eu disse na aula anterior, quando a gente vai cortar um cabelo, a gente já tem que definir como é que esse cabelo vai acontecer? Então definiu, soltou a primeira, mostrou para o cliente. É esse o tamanho que você quer? Eu acho que pode ser um pouquinho mais curto. Perfeito, então vamos trazer um cabelo um pouquinho a coisa mais curto. Então ótimo, vamos trazer um cabelinho mais curto. Ah não, eu quero um cabelo que fique entre um e o outro. Você vai lá e busca uma imagem que fique entre um e outro. É muito importante você avaliar com o cliente antes mesmo de começar. Essa preparação, esse passo a passo antes mesmo de cortar o cabelo é muito importante. Quando você vai projetar, por exemplo, uma casa, você não chega para o teu pedreiro e fala para ele, ó, quero um banheiro aqui, eu quero a minha sala ali, eu quero a minha cozinha lá. Você faz o quê? Você pede para um arquiteto fazer o projeto e depois desse projeto feito, aí sim você vai e realiza. Cabelo é exatamente igual. Por que muitas vezes a gente tem medo de realizar? Porque você está com medo de fazer o projeto. O projeto é o primeiro passo. É entender como que você vai cortar esse cabelo. E o exercício que eu vou propor para vocês lá no Telegram vai ser exatamente isso. Vai ser um exercício onde você consiga principalmente entender as lógicas do corte. Eu quero que vocês desenhem, eu quero que vocês façam rabisco, eu quero que vocês tirem foto, eu quero que vocês façam o que vocês tiverem, que estiverem dentro da possibilidade de vocês, para que vocês entendam o conceito realmente da engenharia de um corte de cabelo. Então, feito isso, o próximo passo é fazer o quê? Já fiz a minha primeira divisão. Aí sim eu vou trabalhar com as divisões. Consegue dar o zoom aqui, câmera, pra gente ver? Aí sim, ó, eu vou ter todas as divisões para conseguir realizar o corte. Ah, Rodolfo, mas nessa imagem aqui, ó, eu vi que tem uma franja. Lembra que eu falei na aula anterior? O que eu tenho que fazer com a franja? Separar a franja novamente. Então a franja vai ser um adendo, a franja vai ser parte diferente do que a gente está realizando. Então fez o primeiro corte horizontal, se tiver franja, separa a franja, se não tiver franja, sigo com o corte todo na horizontal. Uma vez que eu já tenha a primeira guia, todos os outros vão vir depois e você vai cortar na mesma linha. Estou trazendo e cortando, trazendo e cortando. Ah, Rodolfo, tem outro ponto. Lembra que você falou da orelha? Lembra quando eu falei da marcação da orelha? Então vai ter uma marcaçãozinha da orelha lá que você tem que tomar cuidado também. Lá naquele vídeo, lá no Telegram, a gente tem esse vídeo onde eu mostro para vocês a marcação da orelha. Então, marquem a orelha e marquem também a
Têmpora. A têmpora tem que ser recuada para que você não cometa o erro da frente ficar mais curta do que a parte de trás. Uma vez que você faz isso, você não consegue, você marcou a orelha, você não vai deixar o cabelo ficar dessa forma, ele vai ficar retinho quando você voltar ao normal. Ok? Feito isso, é só proceder camada por camada, divisão por divisão, lembrando sempre que as divisões terão que ser finíssimas. Quanto mais finas forem as divisões, melhor vai ser na hora de você realizar o seu corte, vai ser mais preciso. Lembra também quando eu falei de deixar o cabelo molhado? Quanto mais molhado for o cabelo, melhor para você conseguir realizar o corte, mais preciso. É importante a gente saber que existem os dry cuts, né, que são os cabelos para serem cortados secos. Normalmente os dry cuts, né, os cabelos secos, eles serão cortados em cabelos mais cacheados, onde você precisa pontuar mais aonde tem volume, onde tem menos volume. Eu particularmente gosto muito mais dos cabelos molhados para executar esse corte, mesmo que depois a gente seque, mesmo que seja com difusor, mesmo que seja com escova, é importante você saber que o cabelo molhado você vai ter uma precisão, você vai ter um alinhamento maior em relação ao corte. Mas isso a gente pode falar mais se vocês tiverem interesse. Eu tenho deixado caixinhas de perguntas todos os dias no meu Instagram, então mandem perguntas. Ah, Rodolfo, eu não entendi o que você falou na live. Mande pergunta, eu vou responder com o maior prazer para vocês, beleza? Então, feita a primeira linha horizontal, a gente vai para entender o que são linhas visuais e como identificá-las. Como que eu consigo identificar uma linha visual? A partir do momento que eu acho um corte de cabelo, deixa eu voltar aqui na minha pastinha. A partir do momento que eu encontro um cabelo, eu tenho que levar em consideração qual linha visual. Linha visual é exatamente esse efeito final aqui, ó. Uma vez que eu tenho uma linha visual identificada, eu consigo saber, esse cabelo foi cortado horizontalmente, esse cabelo foi cortado, esse cabelo foi cortado horizontalmente, ou esse cabelo foi cortado diagonal para frente, diagonal para trás, côncavo, convexo. Então, linha visual é sempre esse resultado final aqui, ó. Ah, Rodolfo, mas me mostre uma outra linha visual. Vamos achar uma aqui, ó. Linha visual, ó, toda em diagonal para frente. Então, toda linha visual em diagonal para frente, independente da angulação. Vamos achar outro resultado. Ó, linha visual. Vocês conseguem perceber que o cabelo ele é levemente arredondado? A partir do momento que o cabelo é levemente arredondado, significa que eu tenho uma diagonal para trás de um lado e outra diagonal para trás do outro lado. Então eu tenho uma união delas. Claro que o centro a gente não vai ter ele bicudo, eu posso arredondar se for o caso, ou se for o caso fazer um V. Não tem problema nenhum. É muito importante vocês entenderem isso na hora de vocês conseguirem construir o corte de cabelo. Deixa eu pegar uma outra linha visual aqui. Olha lá. Outra linha visual diagonal para frente. Tenho dois bicos maiores lá na frente, ó. Independente do que ocorre em cima, as linhas visuais, ó, elas me darão exatamente o que acontece na hora do corte. Entendido isso? Então, eu já entendi que as linhas visuais é como conseguir identificar essas linhas visuais, como eu consigo chegar no corte de cabelo que a minha cliente quer. Vamos pegar aqui um outro para mostrar para vocês. Olha lá. A cliente chegou. Qual é essa linha visual? Diagonal para trás? Horizontal? Ou diagonal para frente? Diagonal para frente. Então a diagonal para frente é como esse cabelo foi cortado. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Identifiquei que é uma diagonal para frente. Identifiquei.
faço lá a minha primeira linha, ó, tiro a minha linha de contorno, tiro a minha linha de contorno, determino o ponto inicial, que é o ponto mais curto, determino o ponto inicial, que é o ponto mais curto, e vou determinar, aqui é o ponto 1, vou determinar o ponto 2. O ponto 2, ó, é exatamente na frente, ó, que é exatamente como vai ficar maior. Uma vez que eu identifiquei o ponto 1 e o ponto 2, eu vou fazer a junção deles. Então eu vou pegar o ponto 1 e vou ligar o ponto 2. A partir do momento que eu fiz essa conexão do ponto 1 para o ponto 2, eu vou traçar a minha divisão. Então eu vou pegar a minha divisão, vou associar o quão inclinada ela está e vou traçar uma linha. Ó. Então eu pego lá e reproduzo a mesma divisão. Então eu tenho inclinação aqui igual à inclinação de cima. Vou para a segunda divisão, faço exatamente a mesma coisa. E assim sucessivamente, ó. Tô de lado aqui, se ficar torto, me desculpe, mas é porque é mais fácil para eu conseguir desenhar aqui para vocês. Feito isso, ó, eu tenho todas as divisões. Cortei a primeira, trago lá para baixo, ó. Corto a segunda linha. Corta a terceira, corta a quarta, corta a quinta, corta a sexta. Quando eu chego aqui, ó, próximo da orelha, eu também novamente tenho a marcação da orelha. Vou pontuar em cima da orelha para que a gente não ganhe nenhum buraco e nenhuma sobra lá na parte de baixo. E daí tenho linha visual diagonal para frente com divisões, linha visual, como identificar, eu vou ter a linha diagonal para frente com divisões diagonais para frente. Faz sentido na cabeça de vocês? O que vocês acham? Faz sentido? É você conseguir identificar um corte de cabelo identificando qual é a sua linha. Se você tiver essa consciência na hora de você fazer a leitura de um corte, a cliente vai chegar com uma foto, ou como se fazia antigamente, chega com uma revista e mostra a imagem, você sabe qual é a linha visual. Uma vez que você sabe qual é a linha visual, você consegue saber qual é a divisão. Uma vez que você sabe saber qual é a divisão, você consegue realizar aquele corte. Então fica mais fácil. Você não precisa ter medo para realizar, porque você sabe o passo a passo, você sabe a ordem para conseguir realizar aquele corte. Ok? Gostaram? Vamos para o próximo. Então, novamente, a gente vai para o próximo desenho. Vou achar um desenho aqui, ó, bem difícil para a gente poder mostrar para vocês como que a gente consegue identificar essa mudança. Deixa eu pegar um corte assimétrico. Vamos lá. Assimétrico. Ótimo, esse é maravilhoso. Consegue ver? Corte assimétrico. A gente tem que levar em consideração que a gente não está conseguindo ver a parte de trás desse cabelo. Claro que se você rolar muitas vezes o corte em alguns outros pontos, você vai ter algumas nucas, você vai ter alguns efeitos para conseguir fazer a junção e fazer o corte que você quer. Mas a primeira coisa que eu tenho que identificar, quais linhas visuais esse corte tem. Vocês conseguem perceber junto comigo? Ó, eu tenho uma linha visual final onde faz com que ela tenha um bico maior. Esse bico ele sai e ele volta. Ele não é um bico contínuo como o corte anterior. Ele vai lá na frente e volta. Então significa que eu tenho uma ponta sobrando e depois eu tenho o resto do corte. Quando eu falo isso, ó, significa que quando eu venho pra cá, ó, eu tenho um bico maior de um lado e não necessariamente eu tenho um bico maior do outro. Eu tenho um cabelo mais curto de um lado e não necessariamente um cabelo mais comprido de um lado e um cabelo mais curto do outro. Eu consigo fazer associações e brincar com as minhas linhas visuais. Eu posso fazer, ó, esse aqui eu mostrei para vocês semana passada. Então, ó, eu tenho efeitos diferentes, mas eu tenho principalmente linhas visuais.
que é exatamente o ponto que eu quero mostrar para você. Você consegue identificar um corte de cabelo e imaginar. Essa ponta sobrando na parte da frente significa que ela fez uma diagonal para frente. Se tem uma diagonal para frente, vai sobrar um bico na parte da frente. Só que esse cabelo na parte de trás ele não pode vir todo lá, porque ele tem tamanhos diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ajustar a nuca num tamanho mais curto, um tamanho horizontal, um tamanho retangular. Dessa forma, realmente eu consigo ajustar e deixar uma imagem melhor para a minha cliente na hora de realizar o corte. Então vamos lá. Identifiquei então a minha linha visual. Então, linha visual versus divisão. Eu tenho na parte frontal do rosto dela, eu tenho um lado que eu tenho uma franja e tenho um bico. Então eu tenho uma linha visual, ó, onde a parte frontal tem que ser uma diagonal para frente, para que eu consiga ter esse bico maior aqui. Faz sentido na cabeça de vocês? Se eu quero um bico, automaticamente eu vou ter uma linha em diagonal para frente. Ah, Rodolfo, mas eu não posso fazer uma linha horizontal? Se eu fizer uma linha horizontal, o que vai acontecer aqui embaixo? Eu vou ter um resultado reto. Ah, mas a minha cliente usa atrás da orelha. Eu posso deixar só um filetinho sobrar? Pode. Mas se você quiser acentuar ou desenhar aquele corte, você vai ter que fazer uma diagonal para frente. Feito uma diagonal para frente, eu vou começar a reavaliar a imagem. Reavaliando a imagem, o que eu preciso ter? Eu preciso saber exatamente o que vai ser feito do outro lado. Ah, o outro lado está horizontal, ou o outro lado está diferente. Então, um lado ele vai ser em diagonal para frente, onde o bico ele é maior, e do lado oposto, eu também posso ter uma diagonal para frente, só que menos inclinada. Ó. Então, eu vou ter também um bico, só que um bico pequenininho, ó. Dessa forma, eu consigo colocar ele atrás da orelha, consigo ter um acúmulo de cabelo ali de uma forma fácil e eu tenho duas linhas visuais, ambas em diagonais para frente. Uma mais inclinada, outra menos inclinada, mas eu consigo visualizar o resultado. Independente se ele tem volume, se ele não tem volume. Eu só quero entender nesse primeiro momento sobre linhas visuais. Num segundo momento a gente vai começar a subir sobre a linha visual. Uma vez que você entendeu a base, aí sim a gente constrói, a partir do momento que você entendeu o alicerce, a gente começa a construir o prédio. Mas eu preciso que você entenda realmente o alicerce, ok? Então feito isso, aí eu vou determinar, então, lado onde a franja é maior, então lado 1, franja maior, lado 2, ele é menor, e daí vem a imaginação. A gente tem que levar em consideração que eu não estou conseguindo ver a parte de trás. Eu não estou vendo o cabelo na parte de trás. Eu imagino que esse cabelo na parte de trás seja horizontal. Então, na parte de trás, eu vou traçar uma linha horizontal. E eu posso conectar essas linhas visuais ou não. Então, eu tenho a parte de trás da cabeça, ó, linhas horizontais. Eu posso ter linhas na parte de trás, já que eu estou falando em diagonais, eu posso ter linhas levemente arredondadas. Então eu vou ter um cabelo no centro um pouquinho mais comprido e eu vou ter fios, ó, que vão arredondando na parte da frente. Ou eu posso realmente ter cabelos horizontais na parte de trás, lá que é uma nuca bem pesada ali. Então eu tenho a parte de trás pesada, num tamanho mais curto, e depois eu tenho um bico aumentando lá na parte da frente. Ó, eu tenho uma conexão. Mesma coisa ocorre do outro lado. Ó, eu tenho uma base reta e depois eu tenho um bico. Então eu consigo brincar, mas é muito importante você entender. Linhas visuais são quase que a mesma coisa que divisão. Se você vê uma linha visual em diagonal para frente, significa que a tua divisão vai ter que ser diagonal para frente.
Se você vê um resultado de um cabelo inclinado para frente, não faz sentido nenhum você dividir esse cabelo de forma horizontal. Se você dividir ele de forma horizontal, você não vai conseguir ter o resultado igual dos dois lados. Ah, Rodolfo, mas eu não gosto, eu gosto de criar estilos diferentes. Perfeito, você pode criar, desde que você saiba como criar, desde que você saiba o que você está fazendo. Se você tiver essa mentalidade, você consegue fazer o que você quiser. Mas não pense em decorar uma casa antes da casa estiver pronta. Porque a cliente ela pode amar o seu corte e ela vai querer voltar daqui 2, 3 meses. Se ela voltar daqui 2, 3 meses, a não ser que você tenha 5 clientes que você atenda só, é muito difícil que você lembre quais foram os pontos que você fez, quais foram os detalhes que você fez, quais foram as divisões. Mas se você fez a estrutura do teu corte muito bem feita, independente da textura que você deu, independente do acabamento que você deu em relação à texturização, o teu corte vai ser perfeito. Ele vai crescer e você vai saber exatamente o que vai ser feito. Ok? Isso é estruturar o seu corte só se baseando com divisões e linha visual. Eu entendi de linha visual, entendi de divisão, juntei as duas e eu consigo saber como que é o passo a passo inicial de um corte de cabelo. Lembre-se que cortar cabelo é uma trajetória extensa, uma trajetória longa. Você precisa entender da base para conseguir criar lá na frente. Então, entendido isso, vamos recapitular em relação à imagem. Tenho a imagem onde tenho uma diagonal para frente com um bico maior. Tenho uma diagonal para frente onde tem um bico maior. Um lado, inclinação bem acentuada. Do lado oposto, posso ter uma inclinação ou posso ter um resultado horizontal. Escolho qual é o melhor desejo para cliente e para você. E na parte de trás eu também posso ter 2 desenhos. Eu posso ter ele horizontal ou eu posso ter ele côncavo ou convexo também, né? Que pode ser o oposto disso. Então você pode brincar e entender realmente o que é melhor. Então vamos para uma nova imagem que eu quero mostrar para vocês. Esse é um dos cabelos que eu mais amo na hora de cortar, porque ele é um cabelo muito versátil. É um cabelo que você consegue brincar bastante. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é um dos cabelos que mais saem no salão. Ó, esse é um dos cabelos que eu mais vendo no meu salão. Um dos cabelos que eu mais faço com que a cliente entenda que é um cabelo extremamente versátil. Pode ser um cabelo super liso, escovado, pode ser um cabelo que a cliente não fez absolutamente nada e só bateu, pode ser um cabelo que ela use bob e fica lindo, pode ser um cabelo que ela usa babyliss e fica maravilhoso. É um cabelo extremamente versátil. Rodolfo, qualquer cliente pode usar esse corte de cabelo? Eu digo para você com toda certeza, esse é o meu corte coringa. É o corte que, se a cliente quiser um corte arrojado, moderno, sofisticado e prático, eu vou para esse caminho. Ah, mas a cliente não quer ir tão curto, eu vou para tamanhos um pouco maiores. Mas digo para vocês, esse é um dos cortes mais práticos, porque tá versatilidade e principalmente praticidade. O cliente não quer mais um corte onde ela precise ficar arrumando todos os dias. Ela quer um corte onde ela lavou o cabelo, pega o secador, bagunce ou muitas vezes não faça nada e já consiga realmente ter um resultado excelente. Então esse é o meu corte coringa. Vamos analisar as linhas visuais desse corte. A partir do momento que a gente começa a analisar, ó, a gente vê que a nuca dela é uma nuca levemente arredondada. Então a gente vê uma nuca oposta a essa. A gente vê uma nuca arredondada, vê uma nuca côncava. Tenho a nuca côncava. A partir do momento que eu tenho uma nuca côncava, eu tenho também um bico maior na parte frontal. Se eu tenho um bico maior na parte frontal, eu já consigo visualizar o desenho do que vai acontecer. Então significa que eu já tenho diagonais para frente. Quando eu olho a imagem de frente, eu vejo que ela tem 2 tamanhos de bico. Se ela tem 2 tamanhos de bico, significa que são 2 diagonais diferentes. Uma mais acentuada e outra menos acentuada. Ah, Rodolfo, então significa que esse corte de cabelo é muito parecido com o anterior? Ele é muito parecido com o anterior. Principalmente quando se fala de estrutura de corte, quando se fala de divisões, de você
dividir o cabelo para conseguir começar a cortar num primeiro momento. Rodolfo, mas eles não têm nada a ver, é um corte completamente diferente um do outro. Ok, mas a estrutura do corte ela é a mesma. As divisões elas são muito semelhantes, o jeito de você criar o desenho, a linha visual ele é muito semelhante. O outro desenho só era um pouco mais curto, esse já é um tamanho um pouco mais comprido. Então vamos lá, vou mostrar passo a passo das divisões desse corte de novo. Então, novamente, a gente vai falar sobre linhas visuais. E agora associando ela às divisões, percebendo que as divisões são fundamentais de você entender sobre linhas visuais. Então, no primeiro momento, a gente tem que levar em consideração qual é o shape, né? Qual que vai ser o desenho. Se a gente pegar a imagem dela na parte de trás, ela tem uma imagem, ó, independente da textura do cabelo, ó, ele tem um desenho côncavo. Se ele tem um desenho côncavo, automaticamente as minhas divisões serão cortadas de forma côncava. Viram como fica fácil? Eu visualizei a imagem, a partir do momento que eu visualizei a imagem, eu sei exatamente qual é a divisão que eu vou fazer. Feito isso, eu já tenho na minha cabeça, ótimo, então eu tenho uma divisão côncava, o resultado que vai ser lá embaixo vai ser um resultado côncavo. Fácil, né? Feito isso, a gente vai para as laterais. Vamos primeiro para a lateral. A gente tem aqui o efeito côncavo, né? Sobrando aqui, ó, toda essa parte de trás. E agora eu preciso ter a parte da frente. Então a parte da frente ela tem dois caminhos. Eu posso conectar a parte da frente, né? Fazer uma junção e fazer uma linha côncava, ó, que vai de um lado ao outro. Deixa eu usar o vermelho aqui para acentuar melhor, ó. Posso fazer uma linha só e tenho um lado da cabeça com efeito côncavo e tenho o lado oposto que eu também tenho um efeito côncavo. E não necessariamente eu preciso conectar. Eu posso simplesmente fazer uma linha, ó, onde ele vai além, onde esse bico vai além, ó. E eu não ter a conexão da parte de trás com a parte da frente. Eu tenho um degrau. Eu posso brincar com isso, eu posso criar. A minha cliente, se ela for uma cliente extremamente moderna, eu vou poder fazer assimetria, eu vou poder ter tamanhos diferentes. Se a minha cliente é uma cliente mais clássica, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar linhas. Por mais que seja um corte extremamente moderno, eu vou conseguir fazer a conexão das linhas. Eu vou conseguir conectar a parte de trás com a parte da frente. Mesmo que tenha diferenças de tamanho, eu também vou conseguir fazer com que ela identifique o seu próprio corte. Tranquilo? Fácil de entender? Claro mesmo? Se você está curtindo principalmente essa live, se você está curtindo o conteúdo que eu tenho feito aí, mande para os seus amigos, me ajude a fazer com que esses conteúdos cheguem mais longe. E lembrem, tudo que está sendo feito aqui ele é de forma gratuita. Eu estou passando toda a informação que eu sei para vocês, pedacinho por pedacinho, todo o conhecimento que eu tenho de quase 20 anos de sala de aula e tudo mais, eu estou passando isso para vocês. De forma gratuita, aproveitem isso e mandem para os seus amigos. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Uma vez que eu identifiquei quais as linhas, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um resultado côncavo na parte de trás, todas as minhas divisões na parte de trás serão côncavas. Se eu tenho um resultado côncavo na parte da frente, todas as minhas divisões serão côncavas. Se eu tenho um resultado diagonal para frente do outro lado, eu vou traçar linhas diagonais para frente. Ah, Rodolfo, mas se você prestar atenção, essa... Conseguem ver bem aqui, ó? Ela tem como se fosse uma franja um pouco mais curta próximo do rosto. O que eu vou ter que fazer para que essa franja fique mais curta? Ela pode ficar conectada com o resto ou ela pode ficar desconectada com o resto. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que subseparar, eu vou ter que separar aquela área da franja para conseguir trabalhar. Eu posso simplesmente separar um franquilho, né, que a gente chama, que é só um pedacinho para poder fazer a conexão, só para cobrir a carequinha aqui dela e a gente conectar a franja.
ou eu posso traçar uma linha toda em diagonal. Dessa forma eu vou conseguir conectar ou não conectar. É uma escolha profissional, é uma escolha sua. É hora de você fazer a planta da casa, é hora de você fazer a planta base da sua casa. O seu corte de cabelo ele tem que ter essa planta, você tem que saber o que você vai fazer antes mesmo de fazer. Depois de alguns anos de experiência, você passa a fazer isso de forma automática, de forma natural. Você já não pensa tanto para realizar, porque você já sabe como vai ser realizado. Mas a partir do momento que você está iniciando ou que você tem ainda algum tipo de trava, a gente precisa destravar isso. E para destravar você tem que ser uma pessoa metódica, você tem que ser uma pessoa organizada. Se você for uma pessoa metódica e você for uma pessoa organizada, você com certeza consegue cortar esse cabelo. Porque você está tendo todas as informações na hora do passo a passo de realizar o corte. Ok? Tranquilo? Então, feito isso, ó, eu já tenho as minhas divisões e eu já tenho as minhas linhas. Deixa eu mostrar para você um outro corte de cabelo em relação às linhas diagonais, principalmente em linhas visuais. Quando a gente olha, por exemplo, um corte como esse, ó, consegue ver bem? Tá claro aí, câmera? Ó, quando você olha um corte desse, a primeira coisa que você tem que pensar, qual divisão esse cabelo foi feito? Independente do que acontece em cima da cabeça. Nesse momento eu preciso entender qual é a divisão desse corte. Se eu entendi que a divisão é uma linha arredondada, todo o meu corte vai ter que ser feito em linhas arredondadas. Se eu partir para um conceito de corte onde as linhas são mais retas, as linhas são retas. Se eu quero um resultado em linhas, ó, arredondadas com um bico maior, eu preciso trabalhar as divisões. Eu preciso entender dessas divisões. Mas se eu quero principalmente uma linha completamente côncava, eu tenho que imaginar que toda a divisão vai ser cortada de forma côncava. Dessa forma eu consigo realizar o corte antes na minha cabeça, para depois realmente realizar na minha cliente. Tranquilo? Estão curtindo? Ótimo. Então, depois que eu entendi linhas visuais e entendi as divisões, eu vou começar a conectar. As divisões, vamos lá. Linhas visuais. A partir do momento que eu consigo entender as linhas visuais, eu vou conseguir entender esse corte, ele é côncavo, esse corte ele é horizontal, esse corte ele é diagonal, esse corte ele é diagonal. A gente tem que levar em consideração, que existem normalmente duas divisões, ó. Se eu estou dividindo a cabeça em uma inteira, ó, vamos imaginar uma cabeça inteira aqui, ó, olhando de trás. Se eu quero um resultado côncavo na parte de trás, eu posso traçar uma linha côncava ou dividir esse cabelo no meio e traçar duas diagonais, ó. O que eu vou ter aqui? Uma linha em diagonal para frente. Se eu arredondar essa linha, elas não continuam sendo diagonais para frente? Continuam, só que elas serão arredondadas. Ó, arredondadas. Uma vez que elas estão arredondadas, o meu resultado lá embaixo vai ser arredondado. Eu vejo muitas pessoas dividindo o cabelo e penteando o cabelo. De que forma? Pega o cabelo na parte de trás, traz ele na horizontal, aí eu pego todo o cabelo, corto no centro, trago no centro e corto. Quando eu faço isso, ó, eu distribuo o cabelo em sentidos diferentes. Só que vocês concordam comigo que aqui eu tenho uma concentração de cabelo diferente do que eu tenho aqui. E aqui, normalmente na parte de baixo, eu tenho rodamuinhos que podem interferir no resultado na hora de um corte. Se eu trago o cabelo para o centro e corto, eu também vou ter resultados côncavos. A gente faz muito disso na franja, não faz?
traz a franja para o centro e corta. Quando eu solto, automaticamente as laterais elas ganham tamanho. Então dá para fazer isso também, mas a gente tem que levar em consideração o que acontece na região da cabeça. Na região da cabeça, ó, ela pode ter rodamuinhos e eu não vou conseguir resultados iguais por todas as divisões. Imagine que eu divido o cabelo, a primeira divisão eu faço uma linha reta, daí a segunda eu vou lá atrás só na mesma linha, daí eu trago a primeira para cá e corto, daí eu trago a segunda para cá e corto, eu trago a terceira para cá e corto, e assim sucessivamente. Cada uma dessas linhas, elas criarão linhas diferentes. Agora, se eu com certeza já trazer as divisões côncavas e cortar cada uma delas no seu lugar, você pode ter certeza. Se eu vou cortar o centro, eu tenho que estar usando aqui, ó, meu dedo tem que estar no centro. Se eu vou cortar as duas laterais, se eu penteio esse cabelo para baixo, os meus dedos, ó, eles mudam de posição para que eu consiga fazer o efeito levemente arredondado. A mesma coisa ocorre desse lado, ó. Eu mudo a minha posição de dedo para que eu consiga dar sequência, para que eu consiga ter o efeito igual à divisão. Uma vez que eu uso linhas visuais, eu preciso entender isso também. Então, ó, vou até desenhar maior aqui para que vocês consigam ver. Mas, Rodolfo, como é que eu consigo conectar a parte da frente com a parte de trás? Imaginando como esse desenho é. Se ele é aqui, ó, automaticamente eu consigo entender que a primeira linha tem que ser cortada assim. Quando eu trago para cá, automaticamente essa linha vai ser cortada aqui. Olha lá, ó. Cada fio desse, ele vai ser cortado numa linha final. Quando eu terminar o corte, eu vou ter a escultura completamente pronta, ó. Parte do centro curta, toda a parte de fora alongada. Faz sentido na cabeça de vocês? Tá claro isso para vocês? Entender sobre linhas visuais é entender como cortar o cabelo. Gostaram? Esse conteúdo é um conteúdo que a gente principalmente vai abordar, fazer a junção desses pedaços, né, da primeira aula para a segunda aula, mas é principalmente para que você entenda que ter medo de cortar o cabelo ou ter medo da tesoura travar na hora do corte, uma pessoa até da live passada falou que muitas vezes quando a cliente chega, ela primeiro vai no banheiro e chora, depois ela volta para atender a cliente, de tanto medo que ela tem. A gente tem que perder isso. Mas para a gente perder isso, eu preciso entender como dividir, como fazer uma leitura, como fazer o meu cérebro começar a identificar. E o exercício que eu tenho para que vocês façam em casa é exatamente isso. Identifiquem cabelos. Ah, Rodolfo, mas eu não consigo olhar na internet, eu não sei qual aplicativo. Eu tenho um vídeo do meu IGTV, do meu Instagram, que fala sobre ferramentas. Lá ele vai falar sobre o Pinterest, como que você pode usar o Pinterest para salvar o seu dia a dia. Crie pastas de cortes que você acha bonito. Aqui você imagina, a Mariazinha, minha cliente, ela ficaria legal com esses cortes. Crie uma pasta com o nome dela e coloca lá todos os cortes que você acha que combinam com ela, independente se você vai cortá-los ou não. A partir do momento que você faz isso, você começa a fazer o teu cérebro trabalhar de uma outra forma. Você começa a ter uma percepção de quais resultados visuais, de quais linhas visuais você está vendo e, consequentemente, você vai começar a fazer a conexão das linhas visuais com as divisões. Se eu conseguir conectar essas duas informações, eu já consigo dar o primeiro passo para cortar o cabelo sem ter medo algum. Ah, Rodolfo, mas como é que eu vou saber o que vai acontecer em cima dessa linha visual? Porque essa linha visual, ó, ela pode ser completamente reta, ó. O fio de cima ele pode chegar lá embaixo e ser cortado reto. Mas ele também pode ter textura ativada em cima. Olha lá, ó. Ele pode ter fios mais curtos e criar esse efeito levemente arredondado.
Para que a gente consiga esse efeito arredondado, a gente vai precisar entender aonde elevar o cabelo, como que eu vou conseguir fazer para esse cabelo ser cortado e ficar arredondado. Se eu tenho que tirar ele do caminho natural, se eu tenho que projetar ele para fora, se eu tenho que criar ângulos para cortar esse cabelo ou não. Mas isso a gente tem que entender só depois de entender sobre divisões. Tá claro? Então, ó, exercício para vocês já para a próxima aula. Então, e esse exercício, ó, eu vou dar tempo para você, porque esse exercício não vai ser na aula da semana que vem. Semana que vem já é 2 dias, acho que 2 dias, 3 dias depois do Natal. Nós estamos no dia 21, vai ser dia 28, a próxima seria dia 28. E eu não vou conseguir fazer essa live no dia 28, eu só vou conseguir fazer essa live no ano que vem. Então você vai ter aí pelo menos 10, 15 dias para que você consiga acompanhar, criar as pastas e conseguir realizar. Lembre-se que você vai ter que me marcar, fazer uma fotinha, faz uma desenho, faz uns rabiscos, igual eu estou fazendo aqui, em cima da foto mesmo, me mande a foto para a gente poder discutir o que fazer cada uma dessas fotos. Então, ó, vou colocar aqui, ó, tarefa de casa, hein? Tarefa de casa. Primeira coisa, ter o Pinterest. Baixe o Pinterest, ele é gratuito. O Pinterest é grátis. Você não precisa pagar absolutamente nada por ele. Feito isso, você vai criar uma conta e você vai fazer o quê? Você vai criar pastas com o nome de cliente. Nome de clientes que você já tem. Não precisa ser clientes novas ou clientes que você acha que elas vão vir. São clientes que você já tem. Pega o contato, pega o cabelo lá da cliente que você mais gosta de atender e cria uma pasta para ela com possibilidades. Depois que você criou essa pasta, eu quero que você pegue todas as imagens que você colocar lá dentro e desenhe numa folha, no celular, aonde você achar melhor. E ache as linhas visuais. Depois que você achar as linhas visuais, aí você vai achar as divisões. E me manda lá pra gente poder discutir. Vai ser um prazer enorme poder criar essa pasta junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Ele é um conteúdo complementar da aula anterior, das divisões, e não menos importante. Eu espero realmente que vocês estejam aproveitando todo o conteúdo que está sendo dado para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, e espero ver vocês o mais breve possível nas outras lives. E me sigam no Instagram lá, que com certeza todos os dias a gente vai postar conteúdos bem interessantes. Ok? Obrigado, um abraço e até logo. Tchau, tchau!